Aproveitando a nossa conversa, a família real, antes de vir para o Brasil, enfrentava dificuldades na relação com a França de Napoleão Bonaparte. Eu acabei de traçar um paralelo entre Confidência Mineira e Conjuração Baiana. E esses movimentos todos foram influenciados por uma perspectiva ideológica chamada de iluminismo. O que se discutia na Europa nesse período? Século XVIII foi o século das luzes, foi o século do ouro aqui, mas lá era o século das luzes. Movimento iluminista, movimento que tinha como parâmetro as ideias do liberalismo. Ora, o discurso liberal europeu terminou chegando aqui ao Brasil. Como é que as ideias iluministas chegaram ao Brasil? Preste atenção, eu vou comparar aqui Minas Gerais e Bahia. Como é que as ideias iluministas chegaram a Minas Gerais? Os filhos dos mineradores estavam indo estudar na Europa. Os filhos da elite mineira iam estudar na Europa e voltavam para o Brasil com a cabeça com novas ideias, discutindo liberalismo, discutindo racionalismo. Como é que as ideias chegaram na Bahia? Gustavo, você falou que a Conjuração Baiana foi um movimento popular. Você falou que a Conjuração Baiana teve uma repressão violentíssima. Como explicar a chegada das ideias iluministas na Bahia? Maçonaria. Igreja e maçonaria. A instituição da maçonaria, ela acompanha a história do Brasil. A história da maçonaria acompanha a história do Brasil. Acorda. Isso, dormir na minha frente, não. Presta atenção. Quando eu me reporto... Oi? Com a independência do Brasil também, maçonaria teve papel importante. Quando eu me reporto... Gustavo, o que é a maçonaria? É uma religião? Não. Sem entrar em detalhes, até porque o propósito dessa instituição é ter uma marca de maior sigilo, mas a maçonaria, hoje, tenho alguns colegas maçons, eu não sou da maçonaria, mas hoje a maçonaria trabalha especialmente com projetos sociais. Eles se reúnem para discutir política, para discutir de tudo. Naquele tempo, a maçonaria era extremamente politizada. É bila, é? É tampa. Era extremamente politizada a maçonaria. Como a maçonaria era muito politizada, a elite brasileira frequentava e as ideias libertárias também entraram através da maçonaria. Acabei de comparar um pouco em Confidência Mineira e Conjuração Baiana. Detalhe importante, todos esses movimentos sofreram influência ideológica de que movimento? Iluminismo. O iluminismo na Europa veio repercutir aqui no Brasil. Por favor, em Confidência Mineira sofreu influência de que movimento externo? Ah, Gustavo, eu posso dizer que a Inconfidência Mineira sofreu influência da Revolução Francesa? Cuidado, a data é a mesma. Não deu nem tempo. Como é que a Inconfidência Mineira vai sofrer influência da Revolução Francesa se as duas são de 1789? Eu vou dizer que a Inconfidência Mineira sofreu influência da independência das 13 colônias, que deu origem aos Estados Unidos. Os Estados Unidos surgiram aqui do lado, aqui mais acima, em 1776. Então, aponte uma setinha para a Inconfidência Mineira e bote a sigla dos Estados Unidos, é o A. Influência dos Estados Unidos principalmente, para a Inconfidência Mineira. Certo? Para a Conjuração Baiana, eu posso sim dizer, influência da Revolução Francesa. Influência de um movimento que ocorria, aqui eu preciso dizer para vocês, que ocorria lá no Haiti, certo? O Haiti sofreu um processo de independência marcado por ampla participação dos escravos. Mas essa independência do Haiti só foi em 1804. Se eu pedir para você apontar uma seta dos Estados Unidos para a Inconfidência Mineira, para a Bahia eu quero que você aponte França e Haiti. Influência francesa e influência do Haiti, por causa do movimento popular, por causa
do movimento popular. Bate aqui, cara. Tudo bom? E aí? Show. Aí. Vamos para frente. Influência do Haiti, influência da França. Aproveitando esse paralelo, eu estou pedindo que vocês entendam, e é isso que o Enem vai cobrar, o que acontecia lá e o que acontecia aqui no Brasil. A Europa vivia um momento final de período napoleônico. Derrubaram Napoleão Bonaparte e organizaram um congresso. Qual é o nome desse congresso? Congresso de Viena. 1815, organizaram o Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, presta atenção, o Congresso de Viena, de 1815, qual era a tentativa dos Estados europeus, que derrotaram Napoleão? Restaurar o absolutismo. Restaurar o absolutismo. A família real continuava no Brasil, hein? Presta atenção. A família real continuava no Brasil. Começou a ser pressionada para voltar para Portugal. Quem é que estava detestando a presença da família real aqui no Brasil? Se sentindo humilhado com isso? A burguesia de Portugal. Os portugueses estavam dizendo, rapaz, eles estão tratando a gente agora como colônia. Inversão de papéis. O que é que a família real está fazendo lá? E vocês sabem o quanto se dá valor a essa história de monarquia em alguns estados europeus. Olha esse herdeiro que acabou de nascer aí, o pequeno George, filho de Kate. O filho de Kate. Com todo respeito, a frescura é tão grande que não revelavam nem o sexo do menino, não, só vai descobrir na hora. A gente, quando vai ter menino, quer saber logo para poder começar a comprar um enxoval. A família real só sabe quando nasce, o nome só escolhe quando nasce. Que maravilha! Todo mundo que nasce no dia de um herdeiro real, lá na Inglaterra, recebe um prêmio. Atualmente é uma moeda real. Quem der a sorte de nascer no dia da família real, no dia que nasceu algum herdeiro da família real. Vi uma reportagem ontem interessante. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra vivia uma crise, quando nasceu o príncipe Charles. Aí não era moeda não, eles mandaram cestas básicas para as famílias, então uma preocupação também um pouco social. As famílias que tiveram crianças nascidas no mesmo dia do príncipe Charles. Vou pedir que todos vocês que estão comigo nessa academia, academia da aprovação, academia do Enem, percebam o seguinte: a família real portuguesa estava sendo pressionada para voltar para Portugal. Dom João VI tinha que se decidir: ficar aqui no Brasil e desagradar os portugueses, ou voltar para Portugal e correr o risco de perder o Brasil, porque o Brasil foi ganhando tanta autonomia, o Brasil foi ganhando tanto espaço, que já era irreversível o nosso processo de independência. Ocorreu um movimento em Portugal chamado Revolução Liberal do Porto, em 1820, certo? Com essa Revolução Liberal do Porto, deram um ultimato para Dom João VI: ou você volta, ou a gente vai instaurar um novo governo aqui. O que Dom João resolveu fazer? Quer saber de uma coisa? Você quer falar? Diga. Certo. Tá legal. O pessoal... Falo. O pessoal que mora em Messejana tem 2 ônibus aqui na praça para levá-los diretamente para o terminal de Messejana, para você não precisar sair mais cedo, certo? Tranquilo? Entenderam o recado? 2 ônibus direto para o terminal de Messejana. Pode reservar meu lugar, que eu também vou nesse, viu? Show de bola. Vamos para frente. Qual é a hora da merenda aqui, hein, pessoal? Eu vi que tem merenda. Já passou? Já foi? Eu vou chegar mais cedo no nosso próximo encontro. Academia Enem, presta atenção. Dom João estava numa situação delicada. Ficar no Brasil e correr o risco de perder Portugal,
ou voltar para Portugal e correr o risco de perder o Brasil. Chamou Dom Pedro I, que ainda não era Dom Pedro I, era Dom Pedro, era o regente Pedro. Chamou Dom Pedro, que à época no Brasil só curtia, quase que eu vou com tudo agora, viu? Eu vou te contar, afastar mais para trás uma coisinha. Dom Pedro I só curtia a noite do Rio de Janeiro. O menino estava solto na buraqueira, certo? Chamou Dom Pedro e disse: menino, se é para eu perder o Brasil para alguém, que seja para você. Vou voltar para Portugal e vou deixar o Brasil sob os seus cuidados. De 1820 a 1822, vivemos o governo regencial, a regência de Dom Pedro. A pressão começou. Dom Pedro, se torne Dom Pedro I, vamos entrar para a história. Lá em Portugal, talvez você seja Dom Pedro IV. Aqui você vai ser Dom Pedro I, você vai inaugurar um novo estado. Ele resolveu dizer que se fosse para o bem, ó, que conversa bonita, para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, porque ele estava para ir embora também. A nossa independência nasceu nesse contexto. Deixa eu aproveitar, me diga se você está acompanhando a minha linha de raciocínio. Vou recapitular, presta atenção. O que acontecia na Europa nesse período? Crise por causa do governo de Napoleão Bonaparte. Em 1806, Napoleão decretou que bloqueio, qual é o nome do bloqueio? Bloqueio continental. Qual foi a consequência direta aqui para o Brasil do bloqueio continental? Vinda da família real. Vinda da família real. A vinda da família real para o Brasil trouxe ou não trouxe grandes transformações? Enormes transformações aqui para o Brasil. Enormes transformações aqui para o Brasil, certo? Banco do Brasil, missões artísticas, bibliotecas, universidades, escolas. O Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. O Brasil se expandiu territorialmente. O Brasil conquistou um território aqui vizinho, chamado de Cisplatina, que hoje é Uruguai. Turma, o Uruguai era nosso. O Uruguai era nosso. Dom João anexou o Uruguai. Outro pit stop? Pronto. Maravilha. Show de bola. O Brasil anexou a Cisplatina na época de Dom João VI e no governo de Dom Pedro I ele perdeu. O Uruguai podia ser nosso. Me perguntaram: Gustavo, e se o Uruguai fosse nosso? Se o Uruguai fosse nosso, consequência disso, nós poderíamos ser heptacampeões mundiais. Porque o Uruguai tem 2 títulos. Olha que raciocínio esportivo, né? Mas de todo modo, o Uruguai não é nosso, seguiu a sua trajetória e cada um seguiu o seu caminho. A família real foi-se embora, Dom Pedro ficou aqui, mas não se esqueça, a época que a família real estava por aqui, qual foi a grande manifestação que eles enfrentaram? A grande manifestação enfrentada por eles, Revolução Pernambucana, também de influência iluminista, também criticando o elevado custo. Presta atenção, manter a família real no Brasil era muito caro, viu? Receber Copa do Mundo é caro? Receber Copa do Mundo é muito caro, manter a família real foi muito mais caro. Teve um episódio essa semana, com a visita do Papa, aproveitando para comparar. Essas últimas participações do Papa lá no Rio estavam marcadas para acontecer em outro local. Não era em Copacabana, certo? Mas choveu demais e inviabilizou a ida do Papa para lá. Detalhe, foram feitos investimentos de milhões na região para receber o Papa. E da noite para o dia, uma chuva tornou tudo inviável. Para onde é que foi esse dinheiro? A turma faz festa até com a visita do Papa. Deixa de brincadeira. Tudo que é manifestar, aliás, tudo que é fiscalização agora para saber para onde foi o dinheiro que deveria ter arrumado a outra região que receberia o Papa. Para manter a família real era muito caro. E aí, elevação dos impostos. Elevação dos impostos. A elevação dos impostos acarretou consequências seríssimas. Presta atenção. A elevação dos impostos acarretou consequências seríssimas
para as manifestações, Revolução Pernambucana em cima deles. Eu quero agora sintetizar o que a gente está conversando, porque não adianta nada eu vir trazer tantas informações e não resolver uma questão com vocês. Eu posso resolver uns exercícios com vocês agora? Pega a apostila, por favor. Pegue a apostila, coloque na página 70. Coloque na página 70, certo? Tranquilo? Quero resolver essa lista de questões com vocês, certo? Primeira questão. O ideário da Revolução Francesa, que entre outras coisas defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Por quê? Só um instante. Completa a questão. Não só Inconfidência Mineira, como Conjuração Baiana, como também Revolução Pernambucana. Se ele quisesse citar a Revolução Pernambucana, também poderia. Presta atenção. Olha o item A. Cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil. Eu não posso reduzir a importância destes movimentos à pressão de intelectuais estrangeiros. Não, errado. B. Servia aos interesses de comerciantes holandeses. Esses movimentos serviam aos interesses principalmente da elite brasileira. Não era de comerciantes holandeses. Errado. C. Satisfazia aos brasileiros e aos portugueses, que desta forma conseguiriam conciliar suas diferenças econômicas e políticas. Os portugueses não estavam vendo a menor graça nesses movimentos. Estes movimentos eram movimentos separatistas. Queriam separar o Brasil de Portugal. D. Apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos positivistas os objetivos dos militares. Os militares não eram a favor desse movimento, eram contra. Resposta, item E. Resposta à primeira questão, item E. Foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos, como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Lembre-se de que lá em Portugal, nossa resposta, lá na Europa, o modelo era o modelo absolutista ainda, um modelo consagrado como do antigo regime.